Descubra a emocionante história de Isabela, uma escritora apaixonada, e seu inesperado romance. Prepare-se para uma jornada de amor, desafios e reviravoltas que irão tocar seu coração. A manhã estava fresca quando Isabela entrou no Café Labelle, o lugar onde passava suas manhãs de forma quase ritualística. O aroma do café recém-moído era um alívio sensorial, um abraço acolhedor que começava seu dia de trabalho como escritora. O café, com suas paredes de tijolos expostos e mesas de madeira rústica, sempre parecia ter o ambiente perfeito para suas reflexões e criações literárias. Isabela caminhou até seu canto preferido, uma mesa perto da janela grande que permitia a luz do sol filtrar suavemente sobre suas anotações e cadernos. Ela sempre escolhia aquele lugar para observar o mundo lá fora e deixar suas histórias ganharem vida. Com um sorriso cansado, ela colocou sua bolsa sobre a mesa e começou a organizar seus materiais. Enquanto se preparava para começar a escrever, notou que havia algo diferente naquele dia. Um novo rosto estava atrás do balcão. Rafael, o novo barista, estava ajeitando as xícaras e os sacos de café com um toque de eficiência e uma expressão de concentração. Seu cabelo, de um castanho escuro, estava ligeiramente desalinhado, como se ele tivesse acabado de sair da cama, mas de uma forma que parecia intencionalmente despretensiosa. Seus olhos verdes brilhavam como esmeraldas, e seu sorriso era genuíno, uma mistura de calor e simpatia. Isabela sentiu um leve impulso de curiosidade ao observar Rafael. Não era apenas a aparência dele que chamava a atenção, mas a maneira como ele parecia se conectar com cada cliente, atendendo-os com um entusiasmo que era ao mesmo tempo profissional e pessoal. Quando chegou sua vez de ser atendida, Rafael olhou para ela com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Bom dia, o que posso preparar para você hoje?" ele perguntou. Sua voz era melodiosa e convidativa. "Bom dia", respondeu Isabela, tentando não parecer muito absorvida em seus próprios pensamentos. "Vou querer o de sempre. Um cappuccino com um toque de canela." Rafael começou a preparar o pedido com uma destreza que parecia quase artística. Enquanto o café era feito, Isabela decidiu puxar conversa. "Você é novo aqui, certo? Não lembro de ter visto você antes." Rafael olhou para ela e deu um pequeno sorriso. "Sim, sou novo. Comecei esta semana. Meu nome é Rafael, e você é..." "Isabela", ela respondeu, estendendo a mão para um cumprimento casual. "Eu venho aqui todas as manhãs. Sou escritora." "Prazer em conhecê-la, Isabela. Se precisar de alguma recomendação ou se eu puder ajudar em algo, é só me avisar." Rafael respondeu, dando a ela um café com um gesto de leveza e simpatia. Isabela levou seu cappuccino para a mesa e começou a trabalhar, mas a presença de Rafael parecia preencher o espaço ao seu redor. Ele não era apenas um barista. Ele tinha uma presença que fazia a atmosfera do café parecer mais vibrante. A forma como ele se movia, o jeito como falava com os clientes, tudo parecia ter uma qualidade quase mágica. Os dias seguintes passaram, e sempre que Isabela estava no Café Labelle, Rafael estava lá. A conexão entre eles foi crescendo sutilmente, através de conversas rápidas e sorrisos trocadosos. Isabela começou a ansiar por suas manhãs no café, não apenas pela inspiração que o ambiente oferecia, mas pela interação que tinha com Rafael. Cada dia parecia trazer uma nova descoberta sobre ele, seu gosto por literatura, seu amor por música clássica e suas histórias engraçadas sobre a vida. Rafael parecia sempre estar interessado no que Isabela estava escrevendo, lendo trechos de seus contos e oferecendo comentários que, embora curtos, eram perspicazes e encorajadores. Isabela percebeu que estava desenvolvendo uma afeição crescente por Rafael, e a ideia de que ele pudesse se tornar uma parte importante de sua vida começava a se formar em seus pensamentos. Havia algo irresistivelmente cativante nele, uma qualidade que ia além de sua aparência e das conversas que compartilhavam. Era como se ele tivesse acendido uma chama no coração de Isabela, uma chama que ela não havia previsto, mas que estava começando a crescer e a se aquecer com cada encontro. As manhãs no Café Labelle se tornaram, para Isabela, mais do que apenas uma rotina de trabalho.
Cada visita é agora um evento esperado com uma mistura de entusiasmo e expectativa. A presença de Rafael trouxe uma nova energia ao ambiente, e Isabela não conseguia negar o impacto positivo que ele tinha sobre seu dia. Rafael parecia ter uma habilidade especial para transformar a experiência de um café em algo memorável. Ele fazia mais do que apenas preparar bebidas. Sua maneira de interagir com os clientes, de ouvir e de oferecer sugestões, criava uma sensação de acolhimento genuíno. Isabela notou que ele tinha um dom para perceber detalhes sutis, como as expressões e os sentimentos das pessoas ao seu redor. Os encontros matinais de Isabela e Rafael passaram a incluir conversas mais prolongadas e pessoais. Eles discutiam os livros que estavam lendo, os filmes que haviam assistido e até mesmo suas próprias experiências e sonhos. Rafael, embora não revelasse muitos detalhes sobre sua vida pessoal, compartilhava o suficiente para que Isabela sentisse uma conexão mais profunda. "Você já leu Orgulho e Preconceito?" Rafael perguntou um dia, enquanto preparava um cappuccino para Isabela. "Claro, é um dos meus livros favoritos", Isabela respondeu com um sorriso. Jane Austen tem uma maneira maravilhosa de explorar as complexidades do amor e das relações. "Eu concordo", Rafael disse, enquanto espremia um pouco de espuma no café. "Recentemente, tenho tentado entender como a literatura clássica pode se aplicar às relações modernas. É fascinante ver como alguns temas permanecem atemporais." Isabela se sentiu intrigada pela profundidade da conversa e pela forma como Rafael fazia perguntas que instigavam uma reflexão mais profunda. Ela estava acostumada a debates sobre literatura, mas a maneira como Rafael abordava o assunto parecia trazer novas perspectivas. Em resposta, ela começou a abrir mais sobre seus próprios pensamentos e sentimentos, algo que ela raramente fazia fora de suas histórias. Um dia, enquanto conversavam sobre suas aspirações e sonhos, Rafael revelou que ele também era um aspirante a escritor, tentando se estabelecer na indústria. A revelação de seu sonho profissional fez com que Isabela sentisse uma nova camada de empatia por ele. "É desafiador, não é?" ela disse. "Eu também enfrentei muitas dificuldades no início, mas a paixão pelo que fazemos nos mantém motivados." "Exatamente", Rafael concordou. "Às vezes, parece que os obstáculos são insuperáveis, mas a paixão nos dá forças para continuar." Isabela sentiu que estava começando a conhecer Rafael de uma maneira mais íntima. Havia uma sinceridade em suas palavras e uma autenticidade em sua presença que a atraíam cada vez mais. Ela começou a esperar com ansiedade pelas manhãs em que ele estava no café, ansiosa por mais das conversas que compartilhavam e pela conexão crescente entre eles. Além disso, Isabela começou a perceber que Rafael estava igualmente interessado em suas histórias. Ele leu alguns de seus contos e fez comentários que demonstravam um entendimento profundo dos temas e das emoções que ela explorava. Seus elogios eram sinceros e, mais importante, ofereciam uma perspectiva que Isabela achava valiosa. Com o tempo, as conversas entre Isabela e Rafael se tornaram cada vez mais pessoais. Eles começaram a falar sobre suas famílias, suas esperanças para o futuro, e até mesmo sobre as pequenas coisas que os faziam felizes ou tristes. O ambiente do café parecia ter se transformado em um refúgio não apenas para Isabela, mas também para Rafael, onde ambos encontravam conforto e compreensão um no outro. A atração entre eles crescia sutilmente, como uma chama que se alimentava das pequenas interações e dos momentos compartilhadosos. Isabela percebeu que estava desenvolvendo sentimentos mais profundos por Rafael. Cada sorriso dele, cada gesto de gentileza parecia intensificar a conexão que estava crescendo entre eles. Rafael, por sua vez, também parecia estar se aproximando de Isabela. Seus olhos verdes brilhavam com um interesse genuíno sempre que ela falava sobre seus projetos e sonhos. Ele começava a oferecer sugestões e encorajamentos que demonstravam um desejo sincero de apoiá-la em sua jornada. Com o passar dos dias, Isabela e Rafael foram criando uma base sólida de amizade e respeito mútuo. A conexão entre eles se aprofundava, e ambos começaram a se perguntar se havia algo mais além da amizade. Cada manhã no Café La Belle se tornava uma nova oportunidade para explorar o crescente vínculo que estavam formando. E Isabela não conseguia deixar de se perguntar
onde isso os levaria. A vida de Isabela parecia estar em um estado de perfeito equilíbrio entre sua paixão pela escrita e a crescente afeição por Rafael. Cada manhã no Café Labelle era um novo capítulo em sua vida, e as conversas com Rafael se tornavam mais significativas e pessoais. No entanto, uma reviravolta inesperada estava prestes a desafiar a harmonia que Isabela havia encontrado. Era uma manhã de terça-feira, quando Isabela recebeu uma ligação que mudaria o rumo das coisas. Uma editora renomada entrou em contato com ela para discutir uma proposta que poderia transformar sua carreira. Empolgada, Isabela aceitou o convite para uma reunião na editora. Na reunião, a editora apresentou uma oferta para adaptar um de seus contos românticos mais populares em um roteiro para um filme. Era uma oportunidade incrível, uma chance de ver suas palavras ganharem vida na tela grande. No entanto, a proposta vinha com uma cláusula que exigia a exclusividade da história e seus personagens, além de um controle criativo considerável por parte da produtora. Isabela estava animada com a ideia, mas ao revisar o contrato, começou a perceber algumas complicações. A cláusula de exclusividade significava que ela não poderia usar os personagens ou o enredo de sua história em futuros projetos, e a produtora tinha um histórico de realizar mudanças drásticas nas histórias adaptadas, muitas vezes para atender às suas próprias agendas comerciais. O desconforto de Isabela aumentou quando, ao investigar mais sobre a produtora, descobriu que Rafael estava de alguma forma conectado a ela. Rafael era um escritor freelance que estava lutando para se estabelecer e estava envolvido com a mesma produtora que estava tentando adaptar o conto de Isabela. A revelação de que ele estava parcialmente ligado a uma rede que poderia influenciar a integridade do trabalho dela causou uma crise interna. A notícia pegou de surpresa. O sentimento de traição e desconfiança começou a se formar, e ela se viu dividida entre a realização de um sonho profissional e a preservação de sua própria visão criativa. O relacionamento crescente que ela tinha com Rafael parecia ameaçado pela complexidade da situação. A tensão aumentou quando Isabela decidiu confrontar Rafael. Ela o encontrou no café no final de um turno, quando o ambiente estava mais calmo. Rafael estava limpando a área atrás do balcão quando Isabela se aproximou, com o rosto pálido e os olhos carregados de preocupação. "Rafael, precisamos conversar", Isabela disse, sua voz tremendo levemente, sobre a proposta que recebi da editora. Rafael a olhou com um olhar atento e preocupado. "Claro, o que aconteceu?" Isabela explicou a situação com detalhes, falando sobre as cláusulas do contrato e a conexão de Rafael com a produtora. Rafael ouviu em silêncio, seu rosto refletindo uma mistura de surpresa e desconforto. "Eu não sabia que a produtora estava impondo essas condições", Rafael finalmente disse, sua voz um pouco abafada. "Eu entendo por que isso é um problema para você. Não era minha intenção que isso afetasse seu trabalho. Mas você está envolvido com eles", Isabela respondeu, tentando manter a calma. "Como posso confiar que você não está usando nossa conexão para obter alguma vantagem na sua própria carreira?" Rafael parecia chocado com a acusação, e seu olhar mostrava um misto de dor e frustração. "Eu nunca quis que você se sentisse assim. Sim, estou tentando estabelecer minha carreira, mas isso não significa que eu estaria disposto a comprometer o que temos ou sua integridade como escritora. Eu estou aqui porque gosto de você e do que você faz." A conversa foi difícil e carregada de emoções. Rafael tentou explicar que, embora estivesse associado à produtora, ele não tinha controle sobre as decisões criativas tomadas pela empresa. Ele estava, na verdade, lutando contra muitos dos mesmos desafios que Isabela, e sua conexão com a produtora era mais uma necessidade de sobrevivência do que uma estratégia calculada. Isabela, por sua vez, estava confusa e ferida. O que começou como uma relação de apoio e admiração parecia agora obscurecido por uma nuvem de incerteza e desconfiança. Ela decidiu que precisava de tempo para pensar, para reconsiderar sua situação e a natureza de seu relacionamento com Rafael. Os dias seguintes foram difíceis para ambos. Isabela continuava a trabalhar em sua decisão, pesar os prós e contras da oferta da editora e o impacto que isso teria em sua carreira e em sua relação com Rafael. Enquanto isso, Rafael respeitou seu espaço,
mantendo uma distância respeitosa, mas permanecendo disponível para oferecer apoio sempre que necessário. A tensão no ar era palpável, e a perspectiva de um futuro incerto pairava sobre eles. Isabela precisava encontrar uma solução que equilibrasse suas ambições profissionais com a integridade de seu trabalho e a complexidade de seus sentimentos por Rafael. As manhãs no Café Labelle continuaram, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Isabela, que antes encontrava consolo e inspiração no ambiente do café, agora estava lutando para equilibrar seus sentimentos tumultuosos com a necessidade de tomar uma decisão crucial. A oferta da editora e a revelação sobre Rafael haviam colocado uma sombra sobre sua rotina. Com o contrato da editora sobre a mesa, Isabela passou várias noites revisando cada cláusula, cada detalhe. Ela sabia que aceitar a oferta poderia significar a realização de um sonho, mas também implicava em abrir mão de algo que era profundamente pessoal para ela. O controle criativo da produtora e a perda de controle sobre sua própria obra eram aspectos que não conseguia ignorar. Rafael havia sido compreensivo e paciente, mas a distância que se formou entre eles era dolorosa. Ele sabia o quanto Isabela estava lutando e tentava respeitar o espaço que ela precisava, mas cada visita ao café era marcada por um silêncio desconfortável, por uma comunicação que havia se tornado formal e carregada de emoções não ditas de onde está. Isabela decidiu que precisava confrontar a situação de maneira direta e honesta. Ela procurou Rafael após o fechamento do café, quando estavam sozinhos e o ambiente estava mais tranquilo. Rafael estava limpando o balcão e seu olhar parecia cansado, como se ele estivesse carregando o peso das semanas recentes. "Rafael, precisamos conversar", Isabela começou. Sua voz era suave, mas firme. "Eu tomei uma decisão sobre a proposta da editora." Rafael olhou para ela. Seu rosto refletia uma mistura de ansiedade e esperança. "Estou ouvindo. O que você decidiu?" Isabela respirou fundo, sentindo o peso da decisão em seus ombros. "Eu decidi recusar a oferta. Não estou disposta a abrir mão da integridade da minha obra. É algo que eu construí com tanto cuidado e paixão, e não posso permitir que uma produtora faça mudanças que comprometam o que eu acredito." Rafael a observou em silêncio. Suas expressões mudavam conforme absorvia a notícia. Havia um misto de alívio e tristeza em seus olhos. "Eu entendo sua decisão", ele disse finalmente, "e respeito muito a sua coragem de manter sua integridade artística. Eu sinto muito por toda a confusão que isso causou." Isabela olhou para ele com uma mistura de gratidão e tristeza. "Eu sei que a situação não foi justa com você também." A revelação sobre sua associação com a produtora complicou as coisas. "Mas eu quero que você saiba que, independentemente disso, a nossa conexão é importante para mim." A conversa continuou, e eles começaram a discutir a complexidade da situação e a honestidade que ambos precisavam em suas interações. Rafael explicou que, apesar das dificuldades, ele tinha tentado manter sua integridade e não se envolver de maneira que prejudicasse Isabela. Ele estava lutando para encontrar seu caminho na indústria, mas nunca quis que sua luta afetasse o relacionamento dele. Os dois discutiram suas expectativas e preocupações, tentando resolver o mal-entendido que havia se formado. Rafael confessou que estava profundamente incomodado com a situação, pois sentia que poderia ter feito mais para explicar sua posição desde o início. Ele expressou o desejo de apoiar Isabela de qualquer maneira que fosse possível e pediu desculpas por qualquer dor que pudesse ter causado. A conversa, embora difícil, ajudou a esclarecer muitos pontos e a aliviar parte da tensão entre eles. Ambos reconheceram que, apesar dos desafios, o que havia entre eles era algo real e significativo. Eles decidiram que precisavam continuar a se comunicar de forma aberta e honesta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse no futuro ano. Com a decisão tomada e a situação mais clara, Isabela e Rafael começaram a reconstruir sua conexão. O relacionamento deles estava começando a se recuperar, mas ainda havia muito a resolver. Eles sabiam que precisavam trabalhar juntos para superar as dificuldades e fortalecer o vínculo que haviam construído. Algumas semanas se passaram desde a difícil conversa entre Isabela e Rafael. O ambiente no Café Labelle
estava começando a voltar ao seu ritmo habitual, embora a relação entre os dois ainda estivesse se recuperando. Isabela continuava a frequentar o café, mas havia uma sensação de ausência, um espaço que Rafael havia deixado desde que foi transferido temporariamente para outra filial. Isabela sentiu sua falta mais do que esperava. A presença de Rafael havia se tornado uma parte importante da sua rotina, e sua ausência trouxe um vazio inesperado. Ela se esforçava para manter o foco em seu trabalho, mas frequentemente se pegava pensando em como as coisas poderiam ser diferentes se ele estivesse lá. Então, numa manhã fresca de outono, algo mudou. Quando Isabela entrou no Café Labelle, o aroma familiar de café e a atmosfera acolhedora a saudaram, mas havia algo mais. Rafael estava de volta. Ele estava atrás do balcão, com seu sorriso característico e a mesma energia que fazia o café parecer especial. Os olhos verdes brilhavam com uma nova intensidade, e seu sorriso, embora um pouco nervoso, estava cheio de esperança. Isabela hesitou por um momento ao vê-lo, seu coração acelerando com uma mistura de nervosismo e alívio. Rafael a viu, e seu sorriso se alargou. Ele fez um gesto para chamá-la, e Isabela, com uma mistura de timidez e expectativa, se dirigiu ao balcão. "Bom dia, Isabela", Rafael disse, sua voz carregada de uma sinceridade que parecia refletir todas as semanas que passaram. "É bom te ver novamente." "Bom dia, Rafael", Isabela respondeu, tentando manter a voz firme. "Eu estava começando a sentir falta do café, e de você também." Rafael preparou um cappuccino especial para Isabela, um gesto que parecia carregar uma mensagem não dita. Enquanto trabalhava, ele a observava de vez em quando, seus olhos cheios de uma mistura de nervosismo e esperança. Quando entregou o café a ela, ele hesitou por um momento antes de falar. "Eu queria te pedir desculpas por qualquer coisa que eu possa ter feito para causar tensão entre nós", Rafael disse. "Eu realmente aprecio o que temos, e estou comprometido a ser transparente e honesto daqui em diante." Isabela olhou para ele, suas emoções à flor da pele. "Eu também sinto muito por como as coisas se desenrolaram. A situação foi difícil, mas eu nunca quis que isso prejudicasse o que nós temos." O diálogo entre eles continuou de forma mais leve e aberta. Eles conversaram sobre como haviam enfrentado as semanas separados, sobre as lições que aprenderam e sobre o desejo de seguir em frente com uma nova compreensão. A conversa foi um bálsamo para ambos, ajudando a dissolver a tensão que havia pairado sobre eles. Enquanto conversavam, Isabela percebeu que sua conexão com Rafael havia se fortalecido de uma maneira nova. As dificuldades e os mal-entendidos haviam revelado a profundidade de seus sentimentos e o compromisso que ambos tinham um com o outro. A honestidade e a abertura que haviam sido construídas durante esse período trouxeram uma nova clareza ao relacionamento deles. Com o tempo, Rafael e Isabela começaram a reconstruir a confiança e a proximidade que haviam compartilhado anteriormente. Eles continuaram a se apoiar mutuamente, não apenas em suas carreiras, mas em suas vidas pessoais também. As manhãs no café voltaram a ser um espaço de alegria e inspiração. E o relacionamento deles floresceu com uma nova base de respeito e compreensão. O relacionamento de Isabela e Rafael não era perfeito, mas era real e cheio de potencial. Eles aprenderam a enfrentar desafios juntos e a valorizar a conexão especial que tinham. A história deles continuou a se desenrolar com novas aventuras e descobertas, mas sempre com a certeza de que haviam encontrado algo precioso e duradouro. No final, Isabela e Rafael encontraram a felicidade que procuravam, tanto em suas carreiras quanto em seus corações. O Café Labelle continuou a ser o cenário de suas vidas, um lugar onde suas histórias se entrelaçavam e onde o amor verdadeiro havia encontrado seu espaço. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.